Irmãos, estamos falando de uma cidade, mais especificamente uma colônia romana, que recebeu um título importante que diferenciava ela, porque nós estamos na época do Império Romano. E as colônias, especialmente as que recebiam o título que essa colônia de Filipos recebeu, tem uns termos lá em latim, mas eu não quis trazer para expressar o meu latim para vocês, né? Porque ele é zero. Mas ele dava a essa colônia bastante privilégios. E eu poderia passar um bom tempo aqui falando sobre eles, mas eu acho que apenas alguns já ajudam, que era direitos de se tornar cidadãos, com todos os direitos que os cidadãos romanos tinham em qualquer parte do império, que envolvia isenção de açoites. E aí os irmãos vão lembrar que Paulo era cidadão romano, e quando ele esteve evangelizando em Filipos, ele foi açoitado e as autoridades ficaram com medo, porque ele não poderia ser açoitado. E também nós temos aqui, eles poderiam ser presos em casos extremos, na verdade, mas de maneira geral não. O direito de apelar direto para o imperador, vocês lembram que o apóstolo Paulo fez isso, ele quis ir ver a fera mesmo, ele ficou brigando até levarem ele até ele poder ir para Roma. E também eles tinham uma tradição ali inserida que os nomes deles continuavam nas tribos romanas. A língua era o latim, que é a língua do Império Romano. Eles gostavam muito da cultura dos romanos, se vestiam como romanos, e até as moedas de Filipos eram impressas com palavras em latim, né? E por que eu estou explicando isso? Porque isso é importante para o que nós vamos entender aqui hoje. Ali nós temos tanto pessoas que eram de fato romanas, porque alguns devem saber, o Império Romano ele tinha uma maneira de cuidar dos veteranos de guerra deles, daqueles políticos. Eles davam terras em lugares mais longe, às vezes, e nesse caso de Filipos era igual também. Tinha muita gente ali que era soldado, veterano, diversas lideranças daquele lugar eram romanos, mas existiam também as pessoas que eram natural da região. E a essa altura isso já está tudo misturado. Mas o fato dessa colônia então ter esse título, todos que estavam ali, eles sentiam orgulho de ser considerados romanos. A ideia da pátria romana, do Império Romano para eles, tinha muito apreço para eles. Então eles gostavam de ser romanos, eles gostavam da pátria dos romanos, eles gostavam de preencher os requisitos para ser romanos. E com essa aproximação toda, obviamente que a influência romana era muito forte ali. E a gente está falando, então, não somente de hábitos e costumes e leis diversas, mas também essa questão do endeusamento daquela pátria. E aí, nós temos vários momentos da história do Império Romano que o culto ao imperador era exigido pelos povos que eram dominados pelos romanos. E, obviamente, esse era o caso, nesse contexto aqui, de Filipos. Então, existem privilégios, existem liberdades, existem seguranças em outros aspectos, porém, a presença do imperador ela é sentida até mesmo através da religião. Então, deveria se cultuar ao imperador, porque não é exclusividade dos romanos que o imperador seja considerado divino. A gente pode voltar aos egípcios e diversos outros povos antigos que o imperador ele era uma figura de divindade. E nesse contexto também, práticas de bajulação no sentido de fortalecer a identidade, então, da pátria romana. Então, os cidadãos bajulavam o imperador, mesmo que talvez à distância. Os cidadãos bajulavam os representantes do Império Romano. Então, tinha um culto da pátria, como tinha um culto do imperador,
Então tem uma identificação muito grande com o significado ali dessa pátria romana e de ser romano. E, naturalmente, isso vai ter algum efeito sobre a igreja de Filipos, que está nesse contexto. Então, essa igreja, só lembrando os irmãos, ela foi fundada entre 50 e 54 depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo. E agora, cerca de 10 anos ou mais, Paulo está escrevendo para eles uma carta de ademoestação, de consolo, de veredito, vamos dizer assim, quando a gente começa a estudar os motivos que essa carta estão sendo escrita para eles. E, obviamente, que dentro de todo o contexto que eu falei para os irmãos, que não é só para contar a história, mas é que para os cristãos que estão lá nesse pequeno lugar, diversos dilemas começam a aparecer. Porque ao longo da carta, a gente vai percebendo Paulo usar certas expressões, como cidadãos de Cristo. Como ele fez aqui no texto que a gente leu, ele citou a nossa pátria. Então a gente percebe que não é muito comum a gente ver ele falar isso em outros lugares. E, ao mesmo tempo, os irmãos entenderam o contexto que existia em volta da figura do imperador como algo divino. Então, se nós puxarmos hoje, de 2025 para lá, fica evidente para nós que já tinha um conflito natural, que era qual? Nós somos brasileiros, mas a nossa pátria não é desse lugar. Os irmãos, com certeza, a maioria entender o que eu estou dizendo. Por mais que a gente respeite figuras de autoridade, sejam elas eclesiásticas ou fora da igreja, nenhuma delas deve ter maior influência na nossa, ou determinação na nossa vida do que Cristo. Agora, hoje nós estamos num ambiente que permite maior divergência. Agora, imagina naquele contexto imperial. E aí, o que acontece? Paulo, ele vem pensando esse contexto e esse conhecimento e expressão que essas palavras assumem para os filipenses, para apresentar aonde deve estar a perspectiva do cristão. Mas tem um elemento diferencial, ele não está falando só de perspectiva, ele está falando como assumir a perspectiva da pátria divina diante de um contexto de perseguição, de um contexto de sofrimento, de um contexto aonde esses cristãos vivem dilemas para poder tanto viver a sua fé, quanto veem a sua vida terrena afligida por outras questões. Como viver e enfrentar o sofrimento da nossa vida, tendo em vista que nós ansiamos pelo céu, esperamos pelo céu, esperamos pela consumação de todas as coisas, e ao mesmo tempo não temos tempo só para esperar, porque o sofrimento bate à nossa porta todos os dias, ou quando ele já não está dentro da nossa porta, não é? Então sofrer não é uma escolha, irmãos. Talvez em algumas ocasiões seja, mas nem todas é. Eu costumo usar um exemplo. A gente não escolhe sentir fome. Quando vê, está com fome. Você pode escolher o que vai comer. Talvez você fale, eu estou com fome, mas não é tanto assim. Mas você não escolhe sentir fome. Você vai ter que comer. O sofrimento é mais ou menos assim na nossa atual situação da nossa vida, da nossa existência. E ele nos atinge de diversas formas. Mas, ainda então nesse contexto, o que Paulo vai fazer é mostrar então para esta igreja, ao longo desta carta, ainda que ela trate outros assuntos, porque essa é conhecida como uma carta da alegria, que ela fala muito em ter alegria, em ter bom ânimo. Então, ter bom ânimo na hora do sofrimento, sempre tendo, irmãos, no horizonte, numa hora de sofrimento, que
ainda que o sofrimento se imponha sobre nós, além desse horizonte, ainda tem algo que vai superar todo o sofrimento presente, que é o céu. Então o cristão, ele não olha para o sofrimento como se ele terminasse ali, mas ele olha um horizonte completo. E o fim de todas as coisas não é o sofrimento. O fim de todas as coisas é a superação de todo o estado de sofrimento que nós vivemos hoje. E essa superação nós entendemos como o céu. E eu queria apresentar para os irmãos não somente a ideia de céu como um lugar, ainda que se a gente for na teologia, a gente vai entender que sim, existe a perspectiva cristã de que o céu é um lugar, mas eu entendo que é muito importante a gente entender que o céu é também, independente se ele vai ter rua de ouro, se ele vai ter pedras preciosas, se ele vai estar lá em cima, o céu, ele não começa pelo lugar, mas ele começa pelo estado de relação, de comunhão que nós vamos ter com Cristo. E o céu é um lugar onde não vai ter nenhuma barreira ou limitação que nos faz sofrer, nenhum impedimento do pecado que nos separa de Cristo, nada que deforme a nossa relação, o nosso aproveitar da presença de Deus. Voltando ao que nós definimos como a razão do homem existir, uma delas é desfrutar de Deus eternamente. E o céu é esse lugar, irmãos, que o sofrimento não vai impedir de nós desfrutarmos da presença maravilhosa de Deus. E quando eu falo céu hoje, eu falo disso. A esperança desse momento na nossa existência como ser humano. A partir da criação, esperamos por isso. A partir da queda do pecado, esperamos por isso. A partir do momento que Cristo transformou a nossa vida, esperamos por isso. Poder desfrutar dessa presença, sem a vergonha do pecado todo dia nos afligindo, sem o sofrimento todo dia trazendo dissabores na nossa vida. Então, irmãos, isso é um fio condutor que eu enxergo nessa carta. Paulo está mostrando para eles que eles estão lidando com coisas terrenas, que eles estão vivendo coisas terrenas, mas a esperança definitiva deles não estão nessas coisas terrenas. A explicação para tudo que eles estão vivendo não estão nas coisas terrenas, ainda que ela possa explicar muita coisa sobre as coisas terrenas. Então, por isso, dentro desse contexto que Paulo vai falando, eu vejo que nós podemos sim aprender uma verdade importante para nós, que não é vergonhoso para mim, irmãos, para você, cristão, para nós cristãos, desejar o céu. Especialmente quando temos em vista o que espera a cada um de nós após a nossa morte. Nós esperamos isso que eu acabei de falar. Nós esperamos a comunhão plena com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que vergonha existe nisso, irmãos? Que vergonha existe em desejar o que há de mais belo que a criação pode contemplar? O que há de vergonhoso em ansiar, desejar estar com aquele que é aquilo de mais belo que nós podemos imaginar? Então não é vergonhoso. E Paulo está mostrando isso. Se as pessoas acham bonito fazer média com o imperador, se as pessoas acham bonito viver assim, viver daquele jeito, ter toda essa cultura, se as pessoas acham bonito o reconhecimento do império, se as pessoas acham bonito tudo isso, não sinta vergonha de não sentir maior desejo nisso, e ao invés disso sentir
maior desejo em Jesus Cristo. Porque o imperador era sinal de força, riqueza, prazer, domínio. Jesus, naquele contexto romano, era sinal de uma fraqueza, alguém que morreu crucificado, morreu como vergonha. Então não é fácil você desejar isso numa cultura que ela endeusa a força. Então, Paulo está dizendo, não tenham vergonha de andar como cidadãos de Cristo. E veja como é lindo isso, irmãos, nessa carta, porque se por um lado Paulo trata questões cotidianas, ao mesmo tempo ele trata questões profundas da crença do cristão. Porque em determinado momento, que é um dos meus textos preferidos, assim, né, modo de dizer, entre aspas, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então não tem preferido, mas que fala muito ao meu coração, e eu tenho até num quadro lá na minha casa, que é aqui, a partir do capítulo que ele fala, em que, assim como Cristo, ele se humilhou, ele se despojou da sua própria glória, ele veio, assumiu um papel de fraqueza, ele assumiu um papel de se doar. Ele pede esse mesmo Espírito em nós, na nossa vivência. Veja, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aqui vai. Mas a questão aqui, voltando, é um texto extremamente profundo, conectado a questões extremamente diárias da vida desse povo. Bom, então se eu não preciso ter vergonha de desejar o céu, em que contexto nós podemos recorrer a essa esperança? Em tudo, irmãos. Mas separando aqui, num contexto de sofrimento, nós não precisamos ter vergonha de se apoiar na nossa convicção de esperar pelo céu. Quando a gente está vendo alguém sofrer, quando a gente vai apoiar alguém que sofre, quando a gente vai falar com alguém que sofre, especialmente aqueles que compartilham da mesma esperança. A gente tem vergonha ou se sente inseguro, sei lá o que acontece, ou está meio opaco essa esperança, mas quando a gente vê alguém sofrendo, e às vezes um sofrimento até profundo, a gente recorre a tudo, menos, às vezes, ao que a mensagem do céu tem a dizer, ao lugar que a mensagem do céu ocupa no consolo que essa pessoa tanto está precisando no momento de sofrimento. E aí, o próprio Paulo, apóstolo Paulo, é exemplo disso, de fazer o contrário, de recorrer a essa mensagem. Paulo está dizendo, não tenham vergonha. Então, a essa altura da vida de Paulo, irmãos, nós já temos material bíblico suficiente para saber que esse homem experimentou muito sofrimento. Muitos pela sua fé, muito pelo que ele se tornou. A gente fala de boca cheia, Paulo, de perseguidor a perseguido. Então nós sabemos que Paulo foi açoitado, que Paulo foi apedrejado, que Paulo sofreu naufrágio por causa da evangelização, que Paulo foi picado, que Paulo desceu pelo cesto, que o apóstolo Paulo foi preso. Aqui em no contexto da igreja de Filipenses, quando ele foi para lá, a gente sabe. E aí, o que eu quero dizer com isso é que, se tem uma pessoa bíblica que a gente pode absorver claramente como exemplo, de alguém que entendeu a relação entre sofrimento e a esperança no céu, a esperança que tudo vai passar, é Paulo. E além de entender essa relação, ele entendeu como ela afeta a nossa vida. Então, ele vai dizer no versículo 30 aqui, daí nós já no capítulo 1, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Então, veja, Paulo está preso enquanto ele está escrevendo essa carta. E ainda ele vai estimular os irmãos a viver
o evangelho com esperança. O homem já viveu tudo que podia e o resultado disso é cadeia para ele. E ainda ele estimula as pessoas a continuar tendo fidelidade a Cristo, continuar tendo esperança nas promessas de Cristo. E aí, ele vai dizer, como eu disse lá no início, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho e sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que atacam a vossa fé. Então, o que a gente vê claramente, Paulo não tem vergonha, ele não se envergonha, ele não se constrange de recorrer à mensagem, à esperança que tem no céu, para consolar pessoas que sofrem, pessoas que estão perseguidas. A mensagem do Evangelho, a mensagem do céu, a esperança de que um dia o sofrimento vai passar, é parte importante daquilo que nós cremos. Então, eu poderia até citar mais coisas aqui, mas como eu já falei o que não estava no script, então agora tem que correr, né? Mas veja, só finalizando aqui, né? Lembrando os irmãos de volta, como ele faz essa relação. Cristo é a esperança. O céu é a esperança para aquilo que se sofre hoje. E aí, eu gostaria de fazer menção a um texto do apóstolo Paulo que nós conhecemos muito bem, irmãos, e é extremamente claro dentro do que eu estou falando hoje. Ele vai falar em Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós temos vergonhas, irmão, de falar para as pessoas que o céu é a esperança, então nós somos os mais infelizes dos homens. Porque todos dão resposta para o sofrimento. Há quem veja sentido, há quem não vê sentido, há quem diga que vai acabar no caixão, há quem diga que é só o jeito que você entende as coisas. Tem muita gente tentando explicar o sofrimento. Mas a nossa não termina aqui. Então, o que Paulo está mostrando é que a esperança cristã, ela transcende aquilo que nós passamos no momento presente. Transcende, irmãos, vai além. A esperança cristã é uma esperança que vai além dessa vida. Isso é bíblico. E aí, é verdade também que, especialmente numa cultura que nós vivemos hoje, mas não é coisa nova, e não que a gente não possa dialogar, entender questionamentos que muitas vezes vêm até de fora da igreja, isso é importante, tecer esse diálogo. Mas a gente não deve se iludir achando que vai ser compreendido totalmente. Então não é incomum a gente encontrar críticas sobre esse aspecto da esperança cristã, que fala que a gente vai ter um céu, que a gente vai ter um lugar diferente, que essas coisas aqui vão passar. Eu entendo o porquê disso. Mas, ao mesmo tempo, é assim que é mesmo. É para depois que a coisa será consumada, será completa. Hoje nós experimentamos aqui aquilo que teremos com Cristo, mas não plenamente. E aí, essas críticas muitas vezes têm a ver com o fato de criar a possibilidade dos cristãos evitarem a realidade que vivem. Não se importam com as coisas que acontecem, não ligam para os problemas que acontecem aqui, e é verdade, muitos cristãos evitam isso. E realmente eu não vejo isso também como uma perspectiva bíblica. A nossa salvação, ela já acontece, ela já se desenvolve. Nós já vivemos como cidadãos dos céus. Então é óbvio que muitas coisas em nossa vida serão transformadas pelo Evangelho. Mas ao mesmo tempo, às vezes essa preocupação enfraquece a nossa tônica sobre essa esperança que nós temos. E não é de hoje. Eu vou voltar no tempo, mas nem tanto tempo assim.
O C.S. Lewis, que é um escritor muito conhecido, muito famoso, num livro dele chamado O Problema do Sofrimento, ele diz assim: hoje em dia ficamos inibidos até mesmo de fazer menção ao céu. Temos receio das piadas sobre fantasias improváveis e de nos dizerem que estamos tentando fugir do dever de criar um mundo feliz aqui e agora, entregues a sonhos de um mundo feliz em outro lugar. O céu é utopia para quem não crê. E aí o próprio C.S. Lewis ele vai dizer sobre livros, um livro sobre sofrimento que não diga nada sobre o céu está praticamente omitindo todo um lado da história. A Escritura tem por hábito contrabalancear as alegrias do céu no prato da balança com os sofrimentos terrenos. E nenhuma solução do problema do sofrimento que não fizer o mesmo poderá ser chamada de cristã. De modo geral, irmãos, se nós pensarmos no sofrimento apenas em linhas terrenas, nós não estamos sendo bíblicos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia trata do sofrimento que acontece aqui. Porque no céu não vai ter sofrimento. Então, a Bíblia diz muita coisa também para o sofrimento que se vive hoje e agora. Então, se você esconde um lado ou esconde o outro, você está escondendo um lado que faz um todo. Ficou meio, né? Bom, e um texto do próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, muito conhecido por nós, muito recitado por nós, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, irmãos, é a esperança. Traga essa esperança para a sua vida. Traga essa esperança para os momentos de sofrimento. Não como resposta o porquê você está passando especificamente determinado sofrimento. Mas entendendo que se hoje a nossa condição humana nos leva a passar por diversas formas de sofrimento, esse não é o fim, irmãos. O sofrimento pode tocar a sua saúde, pode tocar a sua mente, pode tocar os seus relacionamentos, pode tocar as necessidades materiais que você tem, ele pode tocar em tudo, mas ele não pode tocar naquilo que Cristo te prometeu. Ele não pode tocar naquilo que é eterno e que está em Cristo. Ele não pode. E esse é um dos significados maravilhosos quando Cristo diz aos seus discípulos: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. E eu não dou ela como o mundo a dá. Do que é que Deus está falando, irmãos? Deus não está falando de exército, Jesus não está falando de nada material daqui. Porque se ele viesse nos dar o que um homem comum pode oferecer, ele não precisaria ter vindo. Ou se essa fosse a garantia. Enfim, às vezes a vida, com a correria, com os problemas, com a urgência, e eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas não pense que quando eu estou com um problema, eu sento na cadeira, primeiro filosofo sobre o céu, e daí eu vou resolver o problema. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. A gente vai fazendo, a gente vai, está faltando isso, aconteceu aquilo, você vai. Só que você vai perceber que em algum momento você vai estar bem atormentado. Você vai estar bem preocupado. Você vai estar tomando decisões ansiosas, você vai estar tomando decisões que estão piorando, mas se pela graça de Deus você fizer como diz o Antigo Testamento, recordar das maravilhas divinas, recordar das suas promessas e lembrar que nesse contexto todo existe Cristo e as suas promessas, as coisas podem tomar um caminho diferente, podem tomar um sentido diferente para você. Sofrer sem Cristo, irmãos, é uma realidade. Sofrer em Cristo é outra.
E o apóstolo Paulo experimentou bastante isso. Então, e também dizendo, Deus está utilizando você como um instrumento em suas mãos para consolar uma pessoa em sofrimento? Tenha coragem. No momento certo, apresente o céu para ela. Apresente a esperança do céu. Apresente a esperança da plenitude com Deus como um conforto para a sua alma. Ainda que a gente não deva, fazendo a ressalva, negar que a gente luta e vive com o sofrimento aqui e tem que lidar com isso. Não é ser negacionista da vida. Não é, está tudo perdido mesmo. Não. Se dane, não. Como que nós vamos agir? E uma consciência cristã nos dá uma sabedoria sobre isso. Irmãos, e aí, um outro contexto, que esse eu vou correr, ao cristão não é vergonhoso desejar o céu, ainda que para isso tenha que passar pela morte. E tem gente que fez até assim, né? Mas sim. Provavelmente todos nós aqui passaremos por isso. Não é? É aquela brincadeirinha que a gente fala. A única certeza que tem quando nasce é que vai morrer. Não sabe dia, não sabe a hora, não sabe o jeito, não sabe nada. Mas isso, até onde nós temos visto até hoje, apenas um ressuscitou por si mesmo, que foi Cristo, no plano da salvação. Bom, isso quer dizer, irmãos, que Paulo sabia muito bem a relação entre morte e promessa feita por Cristo. Sabia muito bem a relação entre morte e a esperança no céu. Ele diz, lá, os irmãos já ouviram Paulo falar, o viver é Cristo. Então, Paulo não é um homem que está ensinando a cultura da morte, não é um homem que não vê sentido em existir, né? Ele diz, o viver é Cristo, o viver é Cristo. E quando ele fala isso, é porque ele via sentido na sua existência como um instrumento nas mãos do Senhor. Ele via que Cristo ainda queria que ele permanecesse para cumprir os seus desígnios. Mas ele também fala o seguinte, ele não esconde a sua expectativa pela vida eterna, porque é bem conhecida essa frase também. Para mim, o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Então, ele sabia o que ele estava desejando. Ele sabia a expectativa que ele tinha, o que ele estava esperando. Ele falou, eu estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer, mas a hora que chegar a minha hora, né? Então veja, ele entende que partir com Cristo é infinitamente melhor. Então isso, irmãos, como eu disse, não significa abrir mão da vida, abrir mão da realidade que muitas vezes é dura, dos desafios que surgem na nossa vida, que nos fazem sofrer. Em tudo isso ainda nós podemos ver Deus se manifestar, podemos conhecer aspectos do caráter de Deus, mesmo no nosso sofrimento. Então Paulo não está falando, desistam da vida, desistam porque ela é difícil, desista porque não tem jeito, o negócio vai ser assim mesmo. Não. Tanto é que Paulo foi um homem muito, aquilo que a gente capta das suas mensagens e da parte biográfica dele, foi um homem muito motivado. Talvez teve momentos de cansaço, momentos de sofrimento, momentos de tristeza, sim, mas um homem resiliente, um homem que continuou caminhando. Mas ele não acha que isso é melhor do que estar com Cristo, né? Então, aí tem um livro chamado Antes de Partir. E ele tem vários capítulos ali, vão ter autores bem famosos, como John Piper, que vão escrever, cada um escreve um capítulo. E eu tenho um capítulo lá, que ele chama assim, Deus reserva o melhor para o final. E aí, em cima da análise que esse
capítulo faz sobre Paulo e a forma como Paulo foi lidando com a concepção da morte, ele vai dizer, aqui eu vou só citar rapidamente, tá, irmãos? Paulo havia, então, desligado os seus afetos de todas as coisas terrenas. Então ele cita Gálatas 6:14. Paulo trabalhou para manter uma consciência, uma boa consciência em todas as coisas. Paulo viveu uma vida relevante. Paulo viveu uma vida com valores. Paulo entendeu aonde estava o sentido real das coisas. Paulo tinha certeza de que estava em Cristo pela sua união com Ele. E aqui esse eu tenho que citar, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele tem consciência de que ele está em Cristo. Ele não tem medo da morte, irmãos. Paulo não tem medo da morte. Paulo não tem medo da eternidade. E sabe, nós cristãos, quando o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus, que estamos em Cristo, a gente não deseja morrer, pelo menos naturalmente, né? Mas a gente não tem medo da eternidade. A gente não tem medo da eternidade. Nós não temos dúvidas sobre o que será a nossa eternidade. A gente não está com dúvida, será que é do jeito que fala? Acabou no caixão mesmo? Ou será que tem que passar por algum lugar antes de chegar em Jesus? Ou será que no final das contas, sabe, tem tantas outras explicações, mas tem dúvidas. Mas em nós, pelo penhor do Espírito Santo que está aqui, irmãos, em cada um de nós, nós sabemos que somos de Cristo. Então nós não temos medo da eternidade. Nós não precisamos cultuar a morte. Mas nós não temos medo da eternidade. E isso é um motivo de muita esperança e consolo para nós. E Paulo conhecia a arte de adoçar os pensamentos de morte. Ele a considerava apenas uma partida da terra para o céu. Ele trabalhou para desprender o seu coração do mundo e das coisas. Ele dizia, né? Dia após dia eu morro. Então, ele entende isso. Agora, para fechar, irmãos, sobre a questão da morte, não é que isso aqui é um estudo exaustivo, está muito longe disso, mas nesse tema, a gente tem que tomar cuidado, porque eu não estou cultuando a morte, jamais. Inclusive, existe uma cultura hoje de facilitar ela. Existem até movimentos a favor da eutanásia e tudo mais. Porém, Paulo diz o que sobre a morte? Inspirado por Deus. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte é nossa inimiga, irmãos. Ela não é a nossa amiga. A questão é que ela já foi vencida por Jesus Cristo. Então, é a nossa inimiga, mas não tem sobre nós mais uma vitória eterna, porque nós já estamos garantidos pelos méritos da obra de Cristo. Então, ela não é mais um medo para nós no sentido do que será a nossa eternidade. Contudo, como diz ele, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, para finalizar, Michael Horton diz: a morte não é uma passagem benigna para a felicidade, mas um inimigo terrível tentando nos manter na sepultura. O aguilhão da morte foi removido, mas a mordida permanece. Ela não tem a última palavra para os crentes, mas continua a ser antagonista do crente até a ressurreição do corpo. Herman Bavinck diz:
A vida dos crentes é totalmente sustentada e guiada pela esperança. Amém, irmãos? Lembre do céu. Tenha prazer em se consolar na esperança do céu, com aquele conceito que eu passei, de que tudo isso só tem sentido se Jesus estiver lá. Às vezes no seminário a gente falava sobre isso, daí tinha professor que falava, bom, se eu chegar no céu com tudo aqueles ouro, mas Jesus não estiver lá, não faz sentido estar lá. Amém?